Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá. Então, 4, 5, 4, 6, 12 de setembro de 1900, sofrimento impiedoso, Jesus a alivia. Maquinações de revoluções contra a Igreja. Continua quase o mesmo. Esta manhã, ao vir, derramou suas amarguras, e eu fiquei tão sofredor que comecei a pedir ao Senhor, tão sofredora, né? Que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. E além disso, que dirá o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse os sofrimentos, e desta vez que sem fazer rogar tinha derramado, estava buscando alívio desses sofrimentos. E parece que me vou fazendo mais má, e chega a tanta minha maldade, que mesmo diante dele, não me abstenho de cometer defeitos e pecados. Então, não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, para fazer um maior sacrifício e me dar uma penitência a fim de que minha natureza em outra ocasião não ousaria procurar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor. E se viesse, devia lhe dizer: não venha, amor, tenha compaixão de mim, não me alivie. Assim fiz e passei algumas horas em intenso sofrimento e sem Jesus. Quão amargo me parecia. Mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que eu buscasse, veio. E eu logo lhe disse: tenha paciência, não venha, que não quero alívio. E ele: minha filha, estou contente do teu sacrifício, mas tem necessidade de um consolo, de outro modo desfalecerias. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se da minha boca, quase à força derramou da sua boca alguma gota do leite doce, que ameniza o meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, a vergonha que sentia diante dele, esperando-me uma repreensão. Mas Jesus, como se não tivesse percebido minha falta, se mostrava mais afável, mais doce. Eu vendo-o assim, disse: meu adorável Jesus, uma vez que derramaste em mim, e eu sofro, deves perdoar o mundo, não é verdade? E ele: minha filha, acreditas que eu derramei tudo em ti? E além disso, como poderias enfrentar tudo o que de castigo derramarei sobre o mundo? Você mesma viu que aquele pouco que derramei não podia de você resistir, e se não tivesse vindo te ajudar, teria sucumbido. Agora, o que seria se eu derramasse tudo em ti? Minha querida, deite a minha palavra, contar-te-ei em parte. Contentar-te-ei em parte, né? Ele vai amenizar os castigos só em parte. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma, no meio das pessoas, e continuava a ver os tantos males, especialmente maquinações de revoluções contra a Igreja. E entre a sociedade, planos para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Eu sentia-me dilacerar a alma ao ver estas coisas e pensava: se jamais chegarem a realizar estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão? E toda aflita olhei para Jesus e ele me disse: e daquela revolta que aconteceu aqui, o que você diz? Eu: qual revolta? No meu país nada aconteceu. Ele disse: não te lembras da revolta de Andria? Sim, senhor. E bem parece que é nada. Mas não é assim. Aquela foi toda uma ocasião, é um fomento, uma força para as outras cidades para mover-se a se derramar também sangue, causando ultraje às pessoas consagradas. E a meus templos, e como cada um quer mostrar quanto é mais feroz em exaltar o errado, competirão para ver quem pode fazer mais mal. E eu: ah, Senhor, dá paz à igreja, e não permitas tantas desgraças. Querendo dizer mais, me desapareceu, deixando-me toda aflita e pensativa. Ai, meu pai, né? Meu pai, que situação, né? Que dor, né? Tanto sofrimento, tanto sofrimento. Tanta confusão, né? Revoluções diversas, né? Querendo matar padre, papa, sacerdotes, né? Fazer ultraje às igrejas, derramar sangue, destruir os templos, né? As igrejas.
E a gente vê aqui no Brasil, quando eles destroem, né, as imagens das igrejas, roubam a Eucaristia, faz um monte de coisa, a gente não entende, né, tanta maldade. Mas é o inimigo de Deus, né? Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. Então é o demônio que incita as pessoas, né? A gente tem que entender que ele trabalha, né? E incita, inspira também as pessoas a fazer o mal. E é triste. E elas caem na conversa dele, né? E a situação desse trecho também fala da Luísa, né? Como ela é uma pessoa que está aprendendo, né? De todo o coração a perceber, né? As atitudes dela, né? E aí dessa vez ela fez uma penitência, um sacrifício muito grande, né? Na hora ali que ela não estava aguentando mais o sofrimento, ela pediu alívio e depois ela sentiu vergonha de ter pedido alívio, porque muitas vezes ela queria sofrer e não podia sofrer. E agora que ela estava sofrendo, não estava aguentando e querendo aliviar o sofrimento dela. Então ela achou que era pecado. Nossa, meu Deus, tadinha. Aí é toda essa situação com Jesus, né? E ele ficou feliz com a atitude dela, mas precisou, né, acalmá-la ali, precisou confortá-la, né, amenizar o sofrimento dela, porque senão ela não ia aguentar. E ela achou que aquele sofrimento todo já ia resolver tudo, que ia acabar todos os castigos. Ele falou: não, eu te falei, só em parte. Se você tivesse capacidade, né, você não aguentar, não, se você não aguentou nem parte do que eu mandei, você acha que eu derramei tudo em você? Não, é um pouquinho. E mesmo assim você quase, né, morreu aí, não deu certo, não. Então é bem complicado, né? Ela tem que entender que ela é pequena, né? E que a ação da justiça é forte, poderosa, né? E no outro trecho, Jesus derrama para aplacar sua justiça, o heroísmo da verdadeira virtude. 14 de setembro de 1904/6. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. E depois de muito esperar, se fazia ver dentro do meu interior que, apoiando-se em meu coração, cingia seus braços ao seu redor e apoiava sua sacratíssima cabeça nele. Todo afligido, sério, de modo que te impunha silêncio. E virado de costas para o mundo, depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permite atrever-se a dizer uma palavra, se tirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que, se eu não derramar, estouraria iminentemente tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E eu: sim, Senhor, derrama. Este é meu único desejo, que desabafe sobre mim tua ira e perdoe as criaturas. Assim derramou um pouco. Depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou: minha filha, como cordeiro me fiz conduzir ao matadouro, e estive mudo até ante quem me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons destes tempos. Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Acrescentou mais uma vez: derramei. Queres que eu derrame mais um pouco, para que eu fique mais aliviado? E eu: meu Senhor, não me pergunte, estou à sua disposição. Pode fazer de mim o que quiser. Assim derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofrer, e contente pelo pensamento de que tinha aliviado as penas do meu amado Jesus. Maravilha, né, gente? Maravilha. Então é interessante aqui o que ele fala, aqui, ó. Eu tinha resolvido não derramar minhas amarguras, né? Não aplacar a justiça. Mas as coisas chegaram a tal ponto que, se eu não derramasse, estouraria iminentemente tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. Então, assim, as coisas ficam pior, né? Se ele não se derramar. Se ele ficar firme, né, com a justiça, acontece, né, revoluções. Tá vendo? As revoluções, sangrentas matanças, é se a justiça está castigando. Agora, se ele derrama a sua amargura, ameniza os ânimos e aí ele não permite que aconteça esses alvoroços, diminui, né? Então é mais ou menos isso que deu para entender, né? Então ele vem, derrama e, e ela fala: é o que eu mais quero, né? É o meu único desejo, que você possa desabafar sobre mim e perdoar as criaturas. Aí ele fala aqui: como cordeiro me fiz conduzir ao matadouro, estive mudo até ante quem me sacrificou. Assim também acontecerá com os poucos bons destes tempos, que ficarão mudos perante, né, também o sacrifício. Ficarão mudos, não terão como falar.
Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude, né? Então, os poucos bons desse tempo também ficam mudos, levados também, né, ao mutismo, né? É o que acontece com eles também. E esse é o heroísmo da verdadeira virtude. Ver o mal que está acontecendo e não, né, e ter que suportar, né? Ter que suportar e ir quieto, não poder falar. É mais ou menos o que a gente está vivendo também hoje. A gente vê, tem pessoas boas, mas elas ficam caladas. Elas não conseguem ter voz assim, né? Vê o mal e não tem condições de resolver. Então é um sofrimento muito grande, é o que eu percebo, né? De muitos bons que gostariam de correr e ter força, né? Poder para resolver, mas não tem. Aí ficam assim, de mãos atadas, como Jesus ficou, e são conduzidos a ver todo esse mal, calados, né? Mudos perante o mal que está acontecendo. E é o que a gente vê mesmo, muita coisa acontecendo na igreja e muitas pessoas não têm o que fazer, né? Igual o Papa Francisco, fazendo um monte de confusão e ninguém podia ir contra ele, porque ele é o Papa, né? E muitas pessoas ficavam, né? E outros se revoltavam, mas muitos que eram bons, verdadeiramente bons, ficavam, né? Contrariados com o que o Papa estava fazendo, mas ficavam em oração, né? Não podiam ser, né? Ir contra o Papa, porque iriam sair da sua santidade, né? Então é bem complicada a situação que a gente viu na igreja durante o tempo do Papa Francisco. Deus abençoe, né? Todos os padres que suportaram, né? Então é isso. Amanhã a gente conversa mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Sofrimento impiedoso, Jesus alivia. Maquinações de revoluções contra a igreja. Continuou quase o mesmo, esta manhã vi, derramou suas amarguras, e eu fiquei tão sofredora que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. E além disso, que dirá o bendito Jesus? Uma luz? Isso não é luz, não. Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse desta vez, que sem fazer rogar tinha derramado. Estava buscando alívio. Parece que me vou fazendo mais má. Chega tanto minha maldade que mesmo diante dele, mesmo não me abstenho de cometer defeitos e pecados. Peraí, ó, continua quase o mesmo esta manhã. Alvi derramou suas amarguras e eu fiquei tão sofredora que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e me aliviasse um pouco. Porque não podia resistir mais ao sentimento de Jesus, né? Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. E além disso, que dirá o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse dessa vez, que sem fazer rogar tinha derramado. É a pequenez dela, né? Diante de um que sabe que não consegue conter tanto sofrimento assim, né? Estava buscando alívio. Parece que me vou fazendo mais má, e chega tanta minha maldade que mesmo diante dele mesmo não me abstém de cometer defeitos e pecados. Então, não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que dessa vez, para fazer o maior sacrifício, me dar uma penitência, a fim de que minha natureza em outra ocasião não ousasse procurar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor, e se viesse, devia lhe dizer: não venha, amor, tenha compaixão de mim, não me alivie. Assim fiz e passei algumas horas em intenso sofrimento sem Jesus. Quão amargo me parecia, mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que eu o buscasse, veio, e eu logo lhe disse: tenha paciência, não venha, que não quero alívio. Ele: minha filha, estou contente de teu sacrifício, mas tem necessidade de um consolo, de outro modo desfalecerias. Ele achou bonito, né, o sacrifício dela, né, de não querer alívio, né. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se da minha boca, quase à força derramou da sua boca alguma gota de leite doce, que amenizaram o meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, a vergonha que sentia diante dele, esperando-me uma repreensão, mas Jesus, como se não tivesse percebido minha falta, se mostrava mais afável, mais doce. E vendo assim, disse: meu adorável Jesus, uma vez que derramastes em mim e eu sofro,
Deves perdoar o mundo, não é verdade? E ele, minha filha, acreditas que eu derramei tudo em ti? Então, um pouco que ela recebeu, já para ela já é insuportável, né? Pra ela ver assim, é a pequenez mesmo, né, da pessoa nossa, né? E para ela entender também como que é sério, né? Que a justiça do Senhor não é brincadeira, né? E o que as criaturas causam de amargura, né? E além disso, como poderia enfrentar tudo o que de castigo eu derramei sobre o mundo? Você mesmo viu que aquele pouco que derramei não podia resistir. E se não tivesse vindo te ajudar, teria sucumbido. Você está mostrando isso para ela, né? Agora, o que seria se derramasse tudo em ti? Minha querida, deite a minha palavra, contenta-te em parte. Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo, no meio de pessoas, e continuava a ver os tantos males, especialmente maquinações de revoluções contra a igreja e entre a sociedade, planos para matar o Santo Padre e os sacerdotes. Então, assim, coisas terríveis, né? Essas revoluções são demoníacas, né? E elas querem tirar todo o valor cristão, né? Então, a igreja é o principal inimigo, né? Porque essas revoluções é justamente para defender uma liberdade e que não tenha. E para isso, quem se opõe à liberdade do povo é a igreja, né? Com seus ensinamentos, com suas leis, né? Que justamente que vai contra o pecado. Então, ela é um tipo. É um problema para esses caras, né? A igreja é um problema porque é o que segura a terra, né? Diante de tanta coisa, né? E diante de tantas revoluções, que eles querem um mundo totalmente assim, sem Jesus, né? Em que as pessoas, de libertinagem, e as pessoas possam fazer o que elas bem entender, sem ninguém dizendo isso pode, isso não pode, e a igreja é esse pedra no sapato, né, para eles, né, que interpõe e vai contra, né, os planos deles, né, por isso que eles têm tanta raiva da igreja, tanta raiva da fé de Jesus, né, e então ela é, né, como uma barca, assim, para proteger na tempestade, né, a gente tem para onde correr, né, diante desse mundo, né? E então ela é inimiga da revolução, porque isso é uma revolução sem Deus, né? Totalmente sem Deus. Então, o Papa é uma liderança muito poderosa, né? E então isso dá muita raiva neles, né? Então, os sacerdotes, né? Tá muito complicado. E eu me sentia dilacerar uma vez estas coisas e pensava, se jamais sejas chegarem a realizar estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão? E toda aflita olhei para Jesus e ele me disse, e daquela revolta que aconteceu aqui, o que você diz? E eu, qual revolta? No meu país nada aconteceu. E ele, não te lembras da revolta de Andrea? Sim, senhor. E bem, parece que é nada. Mas não é assim. Aquela foi toda uma ocasião e um fomento, uma força para outras cidades, para mover-se e derramar sangue, causando traje às pessoas consagradas a meus templos. E como cada um quer mostrar quanto é mais feroz em exaltar o errado, competirão para ver quem pode fazer mais mal. Então, uma revolução leva a outra. Uma revolução abre porta para outra, né? E eu, Senhor, dá paz à igreja e não permita tantas desgraças. E querendo dizer mais, me desapareceu, deixando-me toda aflita e pensativa. Então, é uma coisa terrível, né? Essas revoluções todas que já tivemos causou muito estrago, né? Tudo é fruto dessa revolução, né? Dessas revoluções que aconteceram, né? E você pode, né? Você foi estudar toda a história, né? E tudo, a gente viu quanto problema trouxe, né? Todas essas ideologias hoje é fruto disso, né? Eles, aquilo que a revolução é tipo o sistema, sabe quando tem um animal feroz que quer atacar uma manada, mas ele é pequeno diante da manada, né? Então, o que que ele faz? Ele dispersa, né? Ele assusta, porque aqueles que saírem fora da manada, na hora de correr e se dispersar, vão ser pegos, né? E é meio que assim que eles vão fazendo, vão dispersando as pessoas aos poucos, né? Eles não têm coragem de enfrentar a manada toda, né? Mas eles conseguem dispersar, né? Eles conseguem infiltrar ali, né? Eles vão tentando infiltrar, dividir para conquistar, sabe? E a gente vai vendo isso, né? As pessoas assim guerram umas com as outras, ideológicas. Mas quem tá por trás de tudo isso, né? Essas cabeças, né? Que tá por trás de tudo isso, que é isso mesmo, né? Que é ver as pessoas divididas, porque é mais fácil, né? Você conquistar as pessoas divididas, separar esse rebanho, né? Você não consegue atacar a manada se ela estiver toda unida, né? Você consegue pegar os animais que se dispersarem. É tipo assim, sabe? A tática desses homens, né? É das trevas, né? Então é muito difícil.
Jesus derrama para aplacar sua justiça, o heroísmo da verdadeira virtude. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar se fazia ver dentro de meu interior, que apoiando-se meu coração se enchia seus braços ao seu redor, e apoiava sua sacratíssima cabeça nele, todo afligido, sério, de modo que te impunha silêncio e virado de costas para o mundo. Depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permitia o atrever-se a dizer uma palavra, se tirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar, estouraria iminentemente tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. Entender? Então, assim, se ele usa da Luísa, né, e derrama o sofrimento nela, que é essa metade que ele fala em parte, não cai essas grandes, porque as revoluções, essas causam estrago maior, são os maiores castigos que tem. É muita morte que é gerada. E é mesmo. Se você for estudar o que a Revolução Francesa trouxe, se você for estudar porque é uma matança de várias formas, né? Essas revoluções traz muito estrago. Por exemplo, a mulher achar que pode abortar é fruto disso, né? E a matança ali de matar o bebezinho no ventre dela, entendeu? Então, assim, essas coisas, né, o que faz na cabeça das pessoas e as pessoas que começam a agir com essas ideologias, isso tudo é estrago, né, muito grande, trazido por esses movimentos, né. Então, traz um sofrimento muito grande, né. Então, eu acho, o pior flagelo de todos, né. Então, para impedir que aconteça mais isso, né, Jesus, então, permite, né, que ela sofra. Porque se ele derramar tudo na terra, é isso que vai acontecer. É as piores guerras, né? Isso é terrível, né? Então, ele vai permitir que ela sofra para não derramar. Porque se derramar, meu Deus do céu. Então a gente vê assim muito Deus segurando muito esses homens, por mais que eles queiram, né? Fazer grandes estragos. Mas você vê muita misericórdia de Deus, né? Você vê muito Deus segurando esses homens. Tô continuando aqui, né? Então é muito sério, né? Então, assim, ele segura muito, né? A gente não tem ideia do que poderia acontecer na Terra se. Porque aqui agora, né, mais ainda do que as almas vítimas, né? É usar dos filhos da divina vontade, né? Então a gente, apesar de tudo que acontece, mas está acontecendo muito bem, né? Através dos atos da divina vontade, né? Deus está derramando muita luz sobre as pessoas, né? Sobre as mentes das pessoas. Não aceita quem não quer, quem não tem de uma boa disposição. Mas igual ontem nós estávamos falando sobre isso, que Jesus está falando. Que quem não tem disposição é que não recebe. Que Deus está operando a vida da pessoa, né? Mas a pessoa não tem disposição, entendeu? Porque tem uma influência ali que ela tem que seguir daquela luz. Mas ela, né? Olha para as trevas dela, para as opiniões dela, né? E se fecha aquela luz que Deus está dando, que Deus está agindo na vida dela. Mas elas, pessoas que se fecham as portas para ele, né? Mas ele derrama muitas luzes, né? Sobre o mundo, né? Então, ele vai falar aqui, né? Eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar, estouraria iminentemente tais alvoroços de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E eu, sim, Senhor, derrama. Este é meu único desejo. Que desabafe sobre mim tua ira e perdoe essa criatura. Assim derramou um pouco. Depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou. Minha filha, como cordeiro, me fiz conduzir ao matadouro. Estive mudo ante quem me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons desses tempos. Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Então, gente, Jesus falando isso faz a gente pensar muito. Qual que é o comportamento de Jesus diante da cruz, né? Diante de uma situação que está de mãos amarradas. Porque a cruz é isso, é Jesus de mãos amarradas, de pés amarrados. E como ele foi? Ele foi revoltado, né? Ele foi, assim, fazendo uma violência muito grande, né? Não, né? Então, hoje, a gente também vê a mesma realidade. Eu creio que Jesus não quer a gente saindo pra rua fora, né? Fazendo protesto lá contra o STF, pintando umas estátuas, brigando contra esses homens, né? Injustos. Entende? A gente está numa realidade em que estão calando a nossa boca também. Os bons estão sendo calados. E se falar muito, vai ser censurado. Se falar muito, vai ser preso, né? A gente vai vendo caminhando para essa realidade aí. Então, os bons estão vendo muitos erros, não só na questão política, na questão
essa realidade da igreja, né, quando está sendo explicado na meditação, tudo isso. Mas você está de mãos atadas, porque você está sob também uma obediência. Deus não quer você fazendo revolução. Jesus não quer você indo lá protestando na frente da CNBB, né? E ameaçando e pinchando lá. E fazendo vídeos lá e fazendo assim movimentos para de. Que às vezes a pessoa acha que reparar ele, ficando mudo e rezando em casa não vale, né? A pessoa acha que para reparar ele, ela tem que estar com o texto na mão em frente à clínica de aborto, ela tem que estar com placas lá em frente à CNBB mesmo, tem que estar no lugar lá e fazer o desagravo. E às vezes causa muito escândalo, né? Porque dá briga e tudo, dá confusão. Então ela fala, não, se a gente ficar calada, a gente é covarde, né? Mas Jesus está falando que os verdadeiros bons desse tempo, heróicos, né? Os verdadeiros heroísmos, porque às vezes a pessoa acha que o heroísmo é sair com a placa na mão, né? É ficar lá, né? Mesmo se for proibido, mas tá lá. Ai, tá tendo a missa afro, vou entrar agora na igreja com o meu grupo, vou mostrar mesmo. Nós temos que mostrar que estamos indo contra. A pessoa acha que esse é o heroísmo. Aí causa uma confusão lá, um mal-estar, briga, expulso, né? Aí a pessoa fala: olha, nós somos expulsos dessa igreja aqui, tal, no dia tal. E vamos postar na internet, vamos mostrar a cara do padre, vamos envergonhar. A pessoa acha que esse é o heroísmo verdadeiro. Mas não é ser como Jesus. Como Jesus foi diante também de Herodes em um rei injusto. Como Jesus foi diante de Pilatos. Como Jesus foi diante dos fariseus. Como Jesus reagiu diante das acusações falsas. Como ele foi cordeiro mesmo. Então, as pessoas que realmente pareceram com Jesus nesses tempos serão cordeiros. Não serão pessoas que vão se revoltar contra o sistema no sentido de ir brigar. Ai, não vamos tomar nenhuma vacina que eles propor. Vamos fazer revolução. Não vamos me submeter a isso. Vamos para a rua. Vamos lá atacar lá o Congresso. Vamos fazer não sei o quê. Ah, Deus, pátria e família. Vamos embora. Vamos fazer isso. Vamos revoltar contra a igreja. Vamos fazer lá um desagravo lá na frente, lá da porta da casa do padre. Vamos não sei o quê, né? Vamos, não podemos nos calar, é covardia. Vamos falar na internet, vamos falar mal do Papa, vamos falar mal disso, vamos falar mal daquilo. E Jesus fala que a verdadeira virtude, porque a pessoa acha que isso não é virtude, acha que isso é covardia, entendeu? Eles pensam que isso é covardia, você se calar e tá lá na igreja. Então eles pensam assim, aquela doninha que mesmo com um sacrilégio, tá quietinha lá comungando, rezando, ela é besta, né? Ela é uma alienada, né? Essa daí já foi comprada da teologia da libertação. Essa daí não tem voz e vez. Aí o jovem que tá lá brigando, não vou ficar de joelho aqui. Pode pôr a comunhão na minha boca, senão eu nem aceito comungar. Esse é o herói. Nossa, olha lá. Não, o herói é aquela doninha que tá lá, apesar de, né? O heroísmo verdadeiro é dessa pessoa. Então, assim, Jesus vê totalmente diferente. Quem se parece com ele nesse caso? Né? Porque o que Jesus falou para Pedro? Guarda a tua espada na bainha, né? Se você matar pela espada, será morto pela espada. Jesus não falou para ele fazer revolução, né? Então, olha o papel de Nossa Senhora diante com Jesus. Então, qual que é a postura que nós temos que ter nesse mundo também, na igreja, mesmo que a gente tenha que presenciar umas coisas meio chata, né? Que a gente tá vendo a teologia da libertação aí crescer muito, né? Essa realidade toda. Mas a gente também fica assim, vai sem vez. A gente não pode ir lá fazer baixo-assinado para tirar nosso pároco. Não vai fazer essas coisas. Às vezes a gente também tem que escutar umas besteiras. E sofre, e reza, e repara, né? Mas a gente não levanta da igreja, do banco da igreja e faz uma briga, né? E fala, e mostra para todo mundo que tá revoltado e sai andando, xinga o padre, para homilia, e briga, e fica tentando debater com o sacerdote, brigar com ele. A gente não faz isso. Então, qual que é a postura verdadeira, né? Acrescentei mais uma vez, derramei. Queres que eu derrame um pouco mais para que fique mais aliviado? Eu, meu Senhor, não me pergunte, estou à sua disposição, pode fazer de mim o que quiser. Assim derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofrer e contente pelo pensamento de que tinha aliviado as penas do meu amado Jesus. É bonito demais a Luísa, Nossa Senhora. Amém? Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 5. 12 de setembro de 1900.
o sofrimento impiedoso, Jesus a alivia. Maquinações de revoluções contra a igreja. Continua quase o mesmo. Esta manhã, ao vir, derramou suas amarguras. E eu fiquei tão sofredora que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. E além disso, que dirá o bendito Jesus? Enquanto em outras ocasiões lhe roguei tanto que derramasse, desta vez que sem fazer rogar tinha derramado, estava buscando alívio, de parecer que me vou fazer mais má, e chega a tanto a minha maldade, que mesmo diante dele mesmo não me abstenho de cometer defeitos e pecados. É que o voltar a si mesmo, né? O voltar para si mesmo, o pensamento que veio, né? Nessa condição, ela pensou, né? Voltou ao Senhor pedindo alívio. E logo veio, né, o pensamento de que, ao fazer isso, estava cometendo um pecado. Né? O que diria Jesus com isso, né? Porque, se enquanto antes ela rogava tanto que ele derramasse sobre ela, né, as suas amarguras, desta vez, sem fazer rogar, tinha derramado, ela estava buscando então alívio. Né? De parece que me vou fazendo mais má. E chega a tanto minha maldade que, mesmo diante dele mesmo, não me abstenho de cometer defeitos e pecados. É a realidade, né, da criatura, tá? O pensar em si mesmo, né? Atender às sugestões da nossa vontade. Então, não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, aqui ó, mais uma vez, né? Mais uma vez as decisões próprias dela. Não sabendo o que fazer para reparar, resolvi dentro de mim que desta vez, para fazer um maior sacrifício e me dar uma penitência a fim de que minha natureza, em outra ocasião, não ousaria procurar alívio, renunciar à vinda de nosso Senhor. E se viesse, devia lhe dizer: não venha, amor, tenha compaixão de mim, não me alivie. Assim fiz e pensei algumas horas em intenso sofrimento. Assim fiz e passei algumas horas em intenso sofrimento, e sem Jesus. Quão amargo me parecia. Mas Jesus, tendo compaixão de mim, sem que o buscasse, veio. E eu logo lhe disse: tenha paciência, não venha, que não quero alívio. E ele: minha filha, estou contente de teu sacrifício, mas tens necessidade de um consolo, de outro modo desfalecerias. E eu: não, Senhor, não quero alívio. Mas ele, aproximando-se da minha boca quase à força, derramou da sua boca alguma gota de leite doce, que amenizaram o meu sofrimento. Quem pode dizer a confusão, a vergonha que sentia diante dele, esperando-me uma repreensão, mas Jesus, como se não tivesse percebido a minha falta, se mostrava mais afável, mais doce. Né? Sabe, né, de que barro fomos feitos, né? Foi ele quem fez. Portanto, permite essas nossas misérias, essas nossas, né, situações, até para o nosso próprio crescimento, né, a partir de tais e quais experiências vivenciamos. Né. Eu vendo, assim disse meu adorável Jesus: uma vez que derramaste em mim e eu sofro, deves perdoar o mundo, não é verdade? E ele: minha filha, acreditas que eu derramei tudo em ti? E além disso, como poderias enfrentar tudo o que de castigo derramarei sobre o mundo? Ninguém pode. Você mesma viu que aquele pouco que derramei não podia resistir. E se não tivesse vindo te ajudar, teria sucumbido. Agora, o que seria se derramasse tudo em ti? Reduziria ela a pó, né? Então Deus se serve de nossas reparações, né? Nossas ofertas, para beneficiar o outro próximo, mas não é em todo. Né? Não é em todo. A outra pessoa
precisa sofrer, né? Dar à justiça divina a satisfação, né? De um apego, um amor próprio, né? Precisa ela ser purificada, por mais que recebamos, né? As ofertas, as reparações dos outros, né? As orações e tudo mais, até para o próprio bem da criatura, né? Para o próprio bem daquela alma, né? Precisa ela aprender, precisa ela caminhar com as próprias pernas, na direção de Deus, né? Na direção da verdade. Não mais em direção aos ídolos, às paixões, aos vícios, ao que quer que tenha colocado, né, no lugar de Deus. Né? A nossa vida, a nossa fé deve estar enraizada em Deus. E Deus no centro, né, como o nosso fim, nossa finalidade única. Né? E por Deus fazer as outras coisas. Né? Ordenando as áreas da nossa vida. Depois disso, me transportou para fora de mim mesma, no meio das pessoas, e continuava a ver os tantos males, especialmente maquinações de revoluções contra a igreja, e entre a sociedade, planos para matar o santo padre e os sacerdotes. Eu sentia-me dilacerar a alma ao ver estas coisas e pensava, se jamais chegarem a realizar-se estas maquinações, o que acontecerá? Quantos males virão, né? Quantos castigos, quantas consequências, né? Frutos maus colherão. Né? E toda aflita olhei para Jesus e ele me disse, e daquela revolta que aconteceu aqui, o que você diz? E eu, qual revolta? No meu país nada aconteceu. E ele, não te lembras da revolta de Andria? Sim, Senhor. E bem parece que é nada, mas não é assim, aquela foi toda uma ocasião. E é um fomento, uma força para as outras cidades, para mover-se e derramar sangue, causando ultraje às pessoas consagradas e a meus templos, como cada um quer mostrar quanto é mais feroz em exaltar o errado, competirão para ver quem pode fazer mais mal. E eu, Senhor, dá a paz à igreja e não permitas tantas desgraças. E querendo dizer mais, me desapareceu, deixando-me toda aflita e pensativa. Até o que me vem. Os castigos são de suma importância, porque mesmo as cabeças da igreja, não todas, mas estão, né, mancomunadas com as trevas, mancomunadas com interesses próprios, com, né, toda essa tirania, né, mundana, terrena, né, visando bens próprios, visando interesses próprios, né, o dinheiro, né, a comodidade, né, aquela propina, né, aquela situação de conforto. Então, adere-se a certas coisas que são contrárias, né, mas para manter ali aquele benefício, né, aquela situação, né, até um tanto quanto contraditória, né, aos ensinamentos da igreja. Mas se são determinadas pessoas que não estão de todos na igreja, fiéis a ela, né, com a finalidade última, né, que a igreja defende, que é a salvação das almas, se está estes voltados só para o material, para a carne, a satisfação aqui terrena, não vem problema, né, em certas coisas, em determinadas atitudes, né, em alienar-se a certas pessoas, a certas situações, né, a juntar com certas situações em certas pessoas. Portanto, o castigo virá de modo que caia, né, por terra todos esses apoios humanos, né, caia por terra todas essas impurezas, essas crostas que estão impregnadas na igreja, a fim de apoiar-se apenas em Deus e na divina providência de Deus, o divino cuidado de Deus, né, e não mais apoiados em questões, né, situações financeiras, né, humanas, terrenas. Volume 4, trecho 6, 14 de setembro de 1900. Jesus derrama para aplacar sua justiça
o heroísmo da verdadeira virtude. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar se fazia ver dentro de meu interior, que apoiando-se em meu coração cingia seus braços ao seu redor e apoiava sua sacratíssima cabeça nele, todo afligido, sério, de modo que te impunha silêncio, e virando de costas para o mundo, e virado de costas para o mundo, depois de ter estado um pouco em silêncio, porque o aspecto com que se mostrava não permitia o atrever-se a dizer uma palavra, se tirou dessa posição e me disse: eu tinha resolvido não derramar, mas as coisas chegaram a tal ponto que se eu não derramar estouraria iminentemente tais alvoroços, de mover revoluções que fariam sangrentas matanças. E eu, sim, Senhor, derrama, este é meu único desejo, que desabafes sobre mim tua ira e perdoes as criaturas. Assim derramou um pouco, depois, como se tivesse se acalmado, acrescentou: minha filha, como cordeiro me fiz conduzir ao matadouro, e estive mudo ante quem me sacrificou. Assim será daqueles poucos bons destes tempos. Porém, isto é o heroísmo da verdadeira virtude. Acrescentou mais uma vez: derramei, queres que eu derrame mais um pouco, para que eu fique mais aliviado? E eu, meu Senhor, não me pergunte, estou à sua disposição, pode fazer de mim o que quiser. Assim derramou de novo e desapareceu, deixando-me sofredor e contente pelo pensamento de que tinha aliviado as penas de meu amado Jesus. Porém, como ele disse no trecho anterior, foi em parte. Deu um pequeno alívio a ele, mas não toda a satisfação. Como disse, a criatura toda deve dar a satisfação à justiça divina. Porém, estas situações trazidas por Jesus e àqueles que o confortam, no caso igual aqui a Luísa e tantos os filhos da divina vontade que o confortam, a estes que dão a ele um certo alívio, estes têm a participação em suas penas, proporcionando um alívio a Jesus, e Jesus se derramando em graças e bênçãos na mente dessas pessoas, a fim de iluminá-las, do caminho contrário que estão trilhando, para que possam, na sua liberdade, e contrição dada por Deus, a fim de que uma contrição cedida pelo ato da graça divina, possam estes, na sua liberdade ou não, aderir, reconhecer o caminho errado que se está trilhando. Porém, como é certo, Jesus faz de tal forma que a criatura fica rendida, ela se desarma, ela se derrama na presença de Deus. Como ele disse, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Por quê? Porque os sofrimentos que reflete na criatura que padecemos nos faz abrir, derramar o coração. E quanto mais duros somos, maior são as cruzes de desapontamento que Deus nos dá, não para a nossa ruína, mas para que o reconheçamos. Até um exemplo. O exemplo que foi trazido de uma pessoa, que se apoia demasiadamente no dinheiro, uma situação, que foi trazida a ela, e ela se recusa a fazer porque, não, porque esse pouco que eu vou tirar, ou esse pouco que eu vou te emprestar, pode ser que me venha a faltar, pode ser que você não me pague dentro do prazo, pode ser que aconteça alguma coisa e eu não tenha o dinheiro para pôr, ou seja, conta-se com dinheiro e não com a providência divina. A questão, a finalidade aqui, em toda a situação que foi trazida, o que não é o fato dela emprestar o dinheiro. O que Deus está vendo, o teste que Jesus trouxe a ela é ver o desapego dela para com o dinheiro. O deixar de contar totalmente com o dinheiro e passar a contar com Deus. Há mais alegria em dar do que em receber. E aqui ela não estava dando, ela estava emprestando. Então, o que eu entendi? Diante de qualquer adversidade que virá, e vai vir, ela vai ligar os fatos.
né, essa pessoa que se negou a ajudar, né, vai ligar todos os fatos e até reconhecer: "Poxa, Deus permitiu essa situação, porque eu fui assim assado, né, eu fui avarenta, eu fui apegada, eu fui", né. E aqui não uma questão, é claro que há essa possibilidade, né, mas não para se revoltar contra Deus e contra as pessoas, mas para se voltar a Ele, a reconhecer, né, que depende dele, não do dinheiro. Tá, que o dinheiro é o presente, o dom que Deus está dando, mas acima do dinheiro é como eu vivo falando, né, o presente, aquele que presenteia sempre será maior que o presente. Se apegarmos mais ao presente e ignorar aquele que nos presenteou, quanta ignorância, né, quanta hipocrisia, né, porque aquele que me deu tal presente, tão maravilhoso que seja, eu ignoro o presente e quero ele, né, buscar a ele. É nossa fim útil, a finalidade que fomos criados a viver para Deus, né, e não para as coisas que Deus nos deu. E aí sim, né, por isso que pode ser, né, um caminho não de vida, mas de trevas, de condenação, quando eu tiro, né, Deus do centro, quando eu distorço as coisas, quando eu, né, quero viver da minha própria vontade, com os meus interesses, né, e aí na condição nossa aqui de filhos da divina vontade, a reparar a Deus, a dar a correspondência a Deus, a atenção a Ele, a vida para Ele, a fim de que Ele vivendo em nós possamos com Ele trabalhar pela salvação das almas e a maior glória de Deus, né. Então as cruzes de desapontamento, os castigos, as contrariedades, as frustrações são de suma importância na nossa vida, por mais dolorosas que sejam. Né, por mais que nos custe a vida e que de fato precisa nos custar a vida para que entreguemos, né, a nossa vida, para que vivamos a vida de Cristo, né, a vida com Deus. É morrer para viver. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem a perder por causa de mim, tê-la-á, né. É uma matemática que o humano não compreende, não entra na cabeça dele. Mas então Deus é um tirano, Deus é um carrasco e me quer prostrado aos pés dele? Não. Não, mas você reconhecerá que tudo é ele de tal forma que você livremente se prostrará aos pés dele, né, e aqui na divina vontade reconhecerá que não é escravo dele, que não é uma marionete dele, mas é filho dele, quer fazer com ele todas as coisas e igualmente aí ele faz, né, pensar como ele pensa, agir como ele age, né, por puro amor, em total liberdade. Deus não violenta ninguém, mas Ele permite que todos escolham, todos nós escolhamos as consequências de nossas escolhas, né, daquilo que colocamos no centro, a fim de continuamente, né, vermos se de fato é isso mesmo, se vale a pena, se estamos no caminho certo, enfim. Tudo é um conduzir de Deus a Ele, né, como aquele livro, né, todos os caminhos levam a Roma, tá, e como quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Né, porque contemplamos em nós os sofrimentos dele, nos identificamos com ele, né, porque na final de contas são os sofrimentos dele em nós, é o sofrimento nosso que ele sofreu e sofre pelas nossas escolhas erradas. Portanto, estamos intrinsecamente, né, ligados. E quando temos a consciência, né, disso e nos voltamos a unirmos com ele, a sofrer com ele, a ofertar nossa vida a ele, a viver a vida dele, se concretiza aquilo que é dito, né, o que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. E assim, com o exercício, né, aqui, o conhecimento dos escritos, né, do livro do céu, trazendo para a nossa vida, entramos aqui no ato único de Deus e fazemos tudo com Ele, nele e para Ele, para a maior glória dele. E quanto mais glorificado Ele for, tanto mais Ele glorificará as suas criaturas. Não é o que o Pai disse a Jesus: eu te glorificarei de novo. Então é o triunfo da vontade de Deus em nossas vidas. Então, não se trata de ser marionete, escravo de Deus,
mas se trata de nos colocarmos no lugar, na condição de filho, e como o Pai disse, tudo que é meu é teu. Ou seja, o maior beneficiado de tudo isso é a própria criatura. Né? Percamos tudo nessa vida, só não percamos a Deus. Né? Porque Deus está, né, é o tudo acima de tudo que possamos perder nessa terra. Né? Deus está acima de tudo que possamos perder nesta terra. Né? Aceitemos perder tudo, mas não percamos a Ele. Né? Para ser encontrado com Ele. Né? Como Paulo disse, tenho tudo como um lixo em conta de esterco para ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. De que vale ganhar o mundo inteiro se vem a perder a própria alma? E aqui digo de coisas santas, lícitas e santas. Né? Tirar os olhos da terra e fixarmos em Deus. Quanta dificuldade, né? Até eu dizendo aqui, a gente vê quanta resistência da nossa parte, né, humana, aos sofrimentos, a tudo aquilo que Deus pode proporcionar, né, a fim de nos despojarmos de nós mesmos, né, para nos conduzir a esse despojamento, né, de tudo e de todos, né, e estarmos com Ele, frente a Ele, nus diante dele. Jesus nos ajude, né? Derrame em nós, Senhor, as suas amarguras, a fim de que nos configuremos a Ti, né? Pelo a Tua graça, pela Tua divina vontade, a Tua vontade querida, né? Reinante em nós. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.